Tome seu assento. Amém. Se puder pôr um pouquinho de retorno para mim, por favor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, nós te honramos nessa noite. Jesus, nós nos curvamos e reconhecemos a nossa dependência de Ti, Pai. Reconhecemos a Sua presença nesse lugar, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra é verdade quando ela diz que onde houverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali. O que nos faz estar aqui, Senhor, é a plena convicção que essa palavra é verdadeira. Jesus está entre nós. Jesus está entre nós nessa noite. Por isso te adoramos, ó Senhor, porque é justo que Tu sejas adorado. É justo que Tu sejas engrandecido. É justo que Tu sejas colocado, Senhor, no trono do nosso coração, no trono da nossa vida, Pai. Senhor, que a palavra que será distribuída nessa noite, como um pão poderoso, possa alcançar no coração de cada um, Senhor, dos meus irmãos, um lugar para que ela seja plantada como uma semente poderosa de fé, de esperança e de alegria, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nada é tão palpável como a plena convicção de que cada um de nós, dentro da sua realidade, está em guerra. Quando eu sento com os irmãos, quando nós temos o rico privilégio de uma mesa, de um bate-papo, de um encontro, de um café, de uma ligação, a realidade é que cada um de nós temos um inimigo. E todos nós temos o mesmo inimigo. Existe um inimigo que ele é o inimigo de todos nós. A palavra do Senhor nos fala que Satanás, o inimigo das vossas almas, aquele quem desde o início da humanidade busca cercar o homem de maldade e impedir que todos os planos de Deus se cumpram sobre o homem. Mas nós vamos descobrindo que a forma como a qual o inimigo comum de nós trabalha, cria sobre nós um inimigo exclusivo. Existem alguns entre nós que estão vivendo a relação do inimigo na crise do casamento, na crise das finanças, na crise da identidade, na crise do norte, do rumo espiritual, na crise profissional. Mas não há um homem e uma mulher sequer aqui dentro que vai acordar amanhã e não terá uma luta para lutar. Você sabe exatamente de que tipo de luta você tem lutado esses dias. Você sabe exatamente em que situação você está em meio a essa luta. Se você está vencendo ou sendo vencido. Se você está avançando ou você está retroagindo. A boa verdade é que a pior das escolhas é mentir para si mesmo de que você não tem uma guerra para lutar. A pior das escolhas é mentir para si mesmo de que você não tem uma batalha para lutar. E essa batalha, queridos, que você está lutando, ela vive fases, ela vive estações, ela vive cronos. Tem dias que você avança mais sobre essa batalha, tem dia que essa batalha avança mais sobre você. Existem marcos na sua história que você consegue registrar uma grande vitória. Quem já venceu uma grande batalha sabe do que eu estou falando quando eu digo sobre uma grande vitória. Mas as nossas batalhas, por vezes, nos colocam num lugar que esse lugar, ele é um lugar muito sombrio. Ele é um lugar de difícil gestão. Ele é um lugar muito perigoso. Ele é um lugar que grande parte de nós, quando nele chegamos, estamos nele sozinhos.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. Do versículo 8 em diante diz assim: E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E quando o Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles, e eles ficaram com medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Porque não havia sepulcros no Egito, nos levastes embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco, para nos tirar do Egito? Não é essa palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos sozinho, para que servamos aos egípcios, pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu sei que você conhece essa história do início ao fim e do fim ao início, que quando o Senhor resolve, depois de 400 anos do povo hebreu, sob a mão do povo egípcio em escravidão, o Senhor resolve trazer o êxodo, a saída, a libertação. Depois das 10 pragas serem lançadas, de fato o faraó libera o povo para ir embora. E o povo inicia a sua saída de um lugar de escravidão em direção a um lugar da liberdade, ao lugar da promessa. O próprio Moisés fala a Jobabe no livro de Números o lugar que o Senhor disse que nos daria. Mas há um momento dessa história em que o povo se depara com um mar, e o inimigo que o povo tinha entendido que havia sido vencido, estabelece um cerco sobre Israel, sobre o povo hebreu. E nessa noite eu quero falar sobre esse lugar, o cerco. Um lugar onde por vezes nós somos colocados, em que tudo aquilo que nós combatemos, tudo aquilo contra o que lutamos, consegue nos cercar, nos colocar num canto, nos colocar contra a parede, colocar-nos em uma posição em que de fato olhamos para todos os lados e não há o que ser feito. Há uma história semelhante no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 7, que diz assim: E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila, e Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois ele está cercado. Ao entrar em uma cidade que tem portões e barra, Saul chamou todo o povo à guerra para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. Sabemos quanto tempo Davi fugiu do rei Saul, porque Saul já tinha consciência de que Davi se tratava do próximo rei, daquele que sentaria no trono em que ele sentava. E a gente vai ver Davi vivendo inúmeros momentos em que ele escapava da mão de Saul, em que sempre havia uma saída, sempre havia um escape, sempre havia uma opção. Mas nesse momento, Davi é cercado, Davi é sitiado, Davi entra em um cerco. E se você pegar a história de Moisés e a história de Davi, nós vamos ver que tem centenas de anos de diferença. Se a gente for a Lucas 4, 28, 30, diz assim: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, Jesus.
e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Jesus faz o seu discurso na sinagoga. O discurso de Jesus é escandaloso contra a religião. O discurso de Jesus é ofensivo contra aqueles que estavam apegados às raízes da religiosidade. E eles pegam Jesus, eles expulsam Jesus da cidade e levam Jesus a um cume do monte, a um abismo. Cercam Jesus. E a intenção era: acabou, é seu fim, você vai ser empurrado daqui para baixo. E encerra-se a sua história. Nós temos inúmeras histórias bíblicas com o mesmo contexto. Um momento em que na vida dos homens que amam ao Senhor, os seus inimigos conseguem levá-los até um lugar sem saída, um cerco. Na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Jesus, na minha vida e na sua vida. Ambas as histórias têm centenas de anos de distância uma da outra. Mas mesmo tão afastados pelo tempo, ambos os homens viveram a realidade de estarem cercados. A verdade é que não importa a geração, o tempo, a condição, seu grau de instrução, o recurso que você tem na conta do seu banco, a sua herança, a igreja que você está, se você ora muito, se você ora pouco, se você é dizimista, se você não é dizimista. A verdade é que na sua história, na minha história, haverá algum instante em que nós seremos cercados. Nós seremos colocados em um lugar chamado cerco. Talvez você que esteja aqui hoje esteja exatamente nesse ambiente. Sabe umas características interessantes sobre o cerco, irmãos? É que o cerco é a manifestação do nosso limite. Você pode se sentir forte o quanto você se sinta. Você pode se sentir corajoso o quanto você se sinta. Você pode ter o recurso que você julga necessário na conta para viver paz financeira. Mas eu quero lhe dizer que há um ambiente na sua vida que é o seu limite. Ele é o seu limite. Não há ninguém que seja ilimitado. O cerco é exatamente no momento em que você sabe que você chegou no seu limite. E quando nós chegamos no nosso limite, nós precisamos viver com a triste realidade que chegamos aqui e já usamos todas as armas que tínhamos. Gastei tudo o que eu podia gastar, para não ser encurralado, para não ser aprisionado. Ou seja, mais do que o seu limite, você está escasso. Escasso emocionalmente. Vivemos em um tempo onde as pessoas como nunca estão na sua escassez emocional. Estão na sua escassez dos seus limites emocionais. Não há mais paciência e empatia. Não, estamos no limite. Gastamos tudo que tínhamos. Quando estamos no cerco, nós descobrimos que gastamos também todos os nossos recursos, sejam eles intelectuais, espirituais. A gente senta com pessoas às vezes, e a pessoa fala: pastor, eu estou jejuando, estou orando, estou lendo a Bíblia, eu estou dando tudo o que eu posso dar, eu estou indo fundo aonde eu posso ir, eu estou, pastor, gastando e depositando tudo, todo o meu recurso emocional, todo o meu recurso espiritual, mas mesmo assim não há uma porta que se apresente como saída. Os cercos por vezes são um lugar. Escute o que eu vou lhe dizer. E talvez esse tópico se tornou a crise de muita gente.
Porque o cerco, por vezes, é o lugar que você é colocado exatamente por obedecer à voz de Deus. Deus te dá uma palavra, você obedece, e você acredita que por obedecer à palavra de Deus, as coisas seriam mais fáceis. O povo hebreu foi colocado no cerco exatamente porque obedeceu à voz de Deus. Jesus foi colocado perante o precipício exatamente porque obedeceu à voz de Deus. Talvez você esteja vivendo uma crise hoje, um cerco hoje, esteja faltando algo, esteja sobrando algo, e você olha para o seu passado e você diz assim: poxa, eu obedeci, eu segui o conselho, eu segui a voz de Deus. Como seguir a voz de Deus não me livra, ao contrário, me põe nesse lugar. E aí a gente explode por dentro, porque o cerco não é só um lugar de desistência. Por quê? Porque não há mais nada a ser feito. Se houvesse algo mais a ser feito, eu faria e não estaria aqui. Se houvesse mais alguma ligação a ser feita, eu faria essa ligação e não estaria aqui. Se houvesse mais alguém a quem eu pudesse mandar uma mensagem, eu faria e não estaria aqui. Se eu pudesse orar mais alguma coisa, eu oraria e faria e não estaria aqui. Esse lugar é horrível, porque ele não é só o lugar da desistência, mas é o lugar da escassez. Não há mais nada o que ser feito. E quando não há mais nada o que ser feito, é um ambiente perfeito para nascer em nós o medo, a vergonha, a impotência, a fragilidade. É onde nós e tudo que cremos, por vezes, é reduzido a nada. É chegarmos à triste conclusão de que existem momentos na sua vida que o que quer que você faça, fale, gaste, mova-se, você não terá controle de nada. É um momento onde você está rendido, está cercado. É o momento onde você descobre que todo o esforço empenhado, todo o trabalho que você teve na sua empresa, todas as terapias, todos os investimentos, resultaram em nada. E mais do que a sensação de estar cercado, é a plena convicção da inutilidade de tudo que foi feito. E no cerco somos obrigados a encararmos as nossas dores. Às vezes a gente foge de algumas dores. E aí você para e você é obrigado a ter coragem o suficiente para dialogar com as suas dores. A ter fibra o suficiente para olhar nos olhos dos seus erros. É não ter para onde fugir. Há um texto no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 11, que nos conta uma história de um cerco que, como todos os outros cercos que eu li a respeito deles, que aonde no ambiente da inexistência é o lugar perfeito para Deus
ser Deus na sua vida. Porque se tem uma coisa poderosa que um cerco tem, é abrir a oportunidade para você, de fato, viver Deus. Porque viver Deus, enquanto você consegue fazer alguma coisa, você não vive Deus na plenitude. Por que o próprio Senhor nos fala que o dinheiro e o amor ao dinheiro pode se tornar o único concorrente de Deus no coração do homem? Porque o dinheiro também é a resposta para todas as coisas. Quando você tem toda a condição de gerar respostas, você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 11, diz assim: portanto, o rei da Síria ficou muito perturbado por esta coisa. E ele chamou os seus servos e lhe disse: não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? Dá um pausa aí, eu vou te explicar a razão dessa reunião. O rei da Síria se levantava contra Israel, e Deus revelava ao profeta Eliseu a movimentação bélica que a Síria ia fazer. E o profeta avisava o rei de Israel, dizendo: não vá para tal lugar, o rei da Síria está ali. Não vai para tal lugar, o rei da Síria está ali. E o rei começou da Síria a se mover belicamente e descobriu que Israel estava um passo à frente de tudo que ele fazia. Então ele reúne a sua equipe e fala assim: vamos lá, gente, qual de vocês é o traidor? Qual de vocês está pegando a informação aqui do nosso núcleo e está levando ao rei de Israel? Existe alguém aqui entre vocês que está trabalhando em favor do rei de Israel? Mostre-se, quem é você? No versículo 12, um dos seus servos lhe disse: nenhum, meu senhor, ó rei. Mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Um levanta e fala: não, meu rei, não somos nós, é Eliseu, ele é profeta. E quando o senhor está no seu quarto, e o senhor pensa, e o senhor fala sobre o que o senhor vai fazer, ele sabe, o Deus dele conta para ele, e ele antecipa os movimentos. Escuta, irmãos, nesse instante, Eliseu ganha uma guerra que não era dele. Inicia-se uma guerra que não existia para Eliseu. E o texto diz assim, versículo 13, e ele disse: vai e espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: eis que ele está em Dotã. O rei da Síria está em uma guerra contra Israel, e sempre há uma antecipação do movimento dele, e ele descobre que essa antecipação é realizada por um homem. Escuta, pessoas que têm obras incríveis, realizações incríveis, chamados extraordinários, pessoas que Deus usa para ir ao futuro e trazer ao presente um caminho até lá, sempre será montada contra essas pessoas guerras e cercos. Então, se você vive hoje algum nível de guerra, algum nível de cerco, algum nível de batalha que talvez nem era sua, eu quero lhe dizer que você não sabe ainda, mas o mundo espiritual já sabe que você é alguém extraordinário. E esse homem, que realizava coisas extraordinárias, que era obediente à voz de Deus, que era fiel ao rei de Israel, que tinha hombridade e que tinha dignidade, recebeu como pagamento disso uma guerra pessoal de um rei.
E o rei da Síria disse: largue Israel por hora e me achem o Eliseu. E disseram a ele: ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. Pessoas incríveis sempre terão opositores desproporcionais. E às vezes você olha para o vizinho. Escuta, irmão, que eu estou lhe ensinando. Pessoas incríveis sempre terão opositores desproporcionais. E às vezes você olha para o vizinho e fala: não tem lógica, a minha guerra é 10 vezes maior que a dele. É nítido. O rei da Síria podia ter mandado 100 homens para buscar um. Podia ter mandado 50 homens para buscar um. Não, ele mandou um exército inteiro contra um homem. Ele moveu centenas e centenas e centenas de homens, e cavalos, e carruagens, e cavaleiros, uma tropa inteira, um exército inteiro, contra quem? Contra um homem. Mas por que, pastor? Porque um homem em Deus é maior do que qualquer exército, e qualquer exército sem Deus será pisado pelos pés de um homem que serve a Deus. Não importa que nível de exército, que tamanho de exército, quantos carros, quantas carruagens você tem visto te cercar. A verdade é que se você servir ao Senhor dos exércitos, você está em vantagem. Diga, irmão, que está do seu lado: se você serve. Não. Faz de conta que vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. Se você serve o Senhor dos Exércitos, não importa o tamanho dos seus opositores, você está em vantagem. Aleluia! Glória! 14 ainda diz: portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite. Olhe para mim. E eles vieram à noite. E eles vieram à noite. À sombra. Escondidos. Não vieram à luz do dia. Eles vieram, andaram e se moveram sobre a escuridão da noite, sobre o ambiente aonde eles seriam imperceptíveis, invisíveis, aonde todos estavam com as suas guardas baixadas, dormindo, aonde não havia torre de vigia. Os meus opositores e os seus opositores se aproximam de nós num ambiente onde a gente está dormindo, aonde a gente não tem a capacidade de percebê-los, de enxergá-los, de ouvi-los. Quantas noites da sua história um grande exército te cercou? E o texto continua dizendo: e impuseram um cerco contra a cidade. Essa palavra impuseram é exatamente a relação com o empoderamento involuntário. Não houve opção. Não deram a chance de um acordo. Não te perguntaram se podia. Não chamaram você para uma conversa franca. Não pediram para você: sente aqui, vamos conversar. Não está legal, não está bom. Olha só, eu tenho uma situação. Não.
é impositivo, é sorrateiro, é leviano. Talvez você esteja nesse lugar onde as guerras que foram levantadas contra você não lhe deram a opção de falar, não lhe deram a opção de se defender, não lhe deram a opção de acordo, e impuseram sobre você um cerco. E dói um pouco mais quando essa imposição vem de alguém a quem chamamos de amigo, a quem chamamos de família, a quem chamamos de esposo, de esposa, de filho, de pai. E o versículo 15 diz assim: e quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo, Geazi, e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos, quanto com carruagens. Geazi não tinha nada com a história. Não era com ele. O B.O. não era dele. A conta não era dele. E ele levanta. E ele sai para fora e ele olha. Despretensiosamente ele enxerga um exército que havia feito um cerco contra o seu senhor. E o servo disse a ele, a Eliseu: ai, meu mestre, como faremos? O cerco, irmãos, a semelhança do cerco de todos nós, é sempre quando você é colocado nesse lugar em que você pergunta a si mesmo: o que fazer? O que fazer? O que fazer? Você não tem resposta? Não, pastor. Você não tem ideia? Não, pastor. Já olhou para a sua experiência de vida? Para os amigos que você tem? Para os contatos que você tem já? Você tem resposta? Não, pastor. Então eu tenho uma notícia para lhe dar. Você está em um cerco. Porque a cereja do bolo de um cerco é quando você não consegue gerar uma resposta. O que fazer? E aí, o profeta vai nos ensinar algo poderoso sobre cercos. E eu quero te ensinar nessa noite para que você saia daqui impulsionado a acreditar que se há algum cerco sobre a sua vida, é um poderoso sinal de que você é alguém extraordinário. E paralisar você faz parte de tentar abortar todos os planos de Deus, não só para você, mas para você e para mim. Você não é alguém demérito porque você tem um cerco. Você não é alguém despreterido porque você está em um cerco. Você é alguém que carrega algo incrível. E estar em um cerco é você saber que se você ainda não conseguiu ver aquilo que você carrega, o seu inimigo já viu. Porque o desejo do rei da Síria em vencer Israel levou ele a entender que ele jamais venceria Israel se não vencesse Eliseu primeiro. Talvez você seja, olhe para o seu pastor, irmão. Porque acredite se quiser, 80% do que eu prego aqui não é para vocês, é para nós. Porque talvez você seja a última força e resistência contra uma cidade, contra uma família, contra uma igreja, contra um ministério, contra uma nação.
Talvez você seja a última barreira de força e de resistência. Talvez a sua casa, seus negócios, sua igreja, o ministério onde você está envolvido nele, esteja totalmente dependente de que você continue de pé. De que você não seja vencido, de que você não seja levado a pó. E por vezes a forma mais poderosa do inimigo vencer uma igreja é vencer uma pessoa. Vencer uma família inteira é vencer uma pessoa. Vencer uma cidade inteira é vencer uma pessoa. Imagine você, ele vai tirar toda a força de batalha contra uma cidade, toda a força de batalha contra uma família, toda a força de batalha contra uma igreja, e vai depositar isso em uma única pessoa. Porque se você cair, tudo que você protege, acredita, guarda, sonha, almeja, tudo que Deus colocou dentro do seu útero espiritual cai junto. Talvez eu esteja falando aqui para um governador, para um presidente, para um desembargador, para um ministro da Suprema Corte. Mas se você for vencido pelo seu cerco, nada disso acontece. E quando o Geazi, ele olha o cerco, e ele entende, ele reconhece, pela história que ele viveu, o significado de quem era o Eliseu. Ele diz para ele: o que faremos? A primeira coisa que o Eliseu diz para ele é: não tenha medo. Não temas. Porque você está assustado. Porque o seu coração se desmontou. Porque você permitiu que a sua alma fosse arrancada de dentro do seu peito. Porque você deixou a fé, a esperança e a alegria ir embora. Porque você se viu cercado. Só tem uma coisa, Geazi. Você só está vendo uma parte da realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre todos os seus cercos. Quando você estiver cercado, abatido, desanimado, enfraquecido, desistido, desejando para si a morte, julgando não ter amigos, julgando não ter quem te ame, julgando que talvez você tenha uma maldição hereditária, julgando que você nasceu para sofrer, julgando que os seus filhos, o destino deles é o que você está vendo e nada vai mudar, julgando que a sua pobreza vai ser sempre assim, julgando que as suas dívidas é maiores do que você, julgando que a sua depressão vai te matar, julgando que a sua ansiedade vai te derrubar, o que quer que você veja e julgue, eu quero lhe dizer que você está vendo apenas uma parte do que existe. E a parte que você enxerga, a parte que você vê, é exatamente a parte que te guia. E o Eliseu diz ao menino: você não está vendo tudo. Porque você está vendo, Geazi, eu e você.
e um grande exército contra nós. Mas o que você não sabe, aleluia, é que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que não estou só. Eu já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. E só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Não temas, menino. Não entregue o seu coração ao medo. Não permita que a sua alma seja inundada pelo pavor. Que o desespero bata à sua porta. Porque nós não estamos sós. Nunca. Nunca. E Eliseu orou e disse ao Senhor: rogo-te, Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e de carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Ah, se você pudesse enxergar. O que te cerca. A bondade de Deus. A fidelidade de Deus. Quando o exército da Síria ousou abrir um cerco contra o servo de Deus, o exército de Deus cercou o cerco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se os seus olhos não conseguem ver, a fé terá poder para você conseguir enxergar as coisas como elas de fato são. Você não está só. Deus te prometeu companhia e proteção. Por mais que o seu cerco pareça o fim da sua história,
Por mais que o seu cerco pareça que ele carrega consigo sua maior derrota, o seu fim, sua vergonha, por mais que os seus inimigos se agigantem diante de você e criem um ambiente onde tudo o que você deva esperar para o futuro é dor, vergonha, decepção, frustração, dívida. Há uma realidade em Deus que você precisa enxergá-la. E diz assim um texto: e quando eles desceram até lá, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. Eu quero encerrar dizendo algo para você, que a sua visão terá o poder de manifestar as palavras que darão destino sobre você. A forma como qual você resolve enxergar as coisas, a vida e como a sua história está, será o motor que vai levar você a emitir as palavras que criarão destinos. E a sabedoria de como você vai lidar com essas palavras é você ter a plena convicção da vontade de Deus sobre você. Muita coisa o Eliseu poderia ter dito em relação àquilo que ele enxergava. Ele tinha a consciência que havia à disposição dele um exército mais poderoso, mais forte, maior do que o exército contra a Síria. Escute, o que é ter um coração linkado ao caráter de Deus. Ele poderia ter dito: o exército que me guarda, aniquila esse exército, acaba com esse exército, mostre para eles a força e o poder de Deus. Um anjo era o suficiente para fazer tudo isso. Mas ele não tomou para si a ofensa de um cerco marcado. Ele não deixou despertar nele um espírito de inferioridade. Ele não se permitiu ser ofensivo ou vingativo contra aquele que se levantou contra ele. Talvez você não tenha conseguido vencer o seu cerco, porque você está sendo dominado por uma mente doentia e por uma alma extremamente desequilibrada, e tudo que você espera é vingança, é justiça. Não! Não era sobre Eliseu. E ele fala. E o que ele fala a respeito da sua circunstância se torna, irmãos, a ponte que o atravessa do cerco. Ele diz: segue-os para que eles não me vejam. E ele vai até o exército e ele diz assim: ele não está aqui, o que vocês estão procurando não está aqui. Vou levar vocês aonde ele está. E ele guia esse exército até Samaria, aos pés do exército de Israel. E o rei de Israel vê a excelente oportunidade de matar todo mundo. E ele fala: não. Dê eles comida. Dê eles bebida. Porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue. E quando o exército da Síria cai em si, eles não se levantam mais contra Israel.
Você está em cerco, meu irmão? Tô, pastor. Estou em cerco, pastor. Então tira a sua mente e o seu coração da sua necessidade de ser livre e busque a oportunidade de glorificar o nome de Deus. Olhar para si só é continuar cercado. A matemática que ele faz, ele diz, são homens, são pais de famílias. Como assim? Vou usar do recurso que eu tenho e matar todo mundo? Talvez eu geraria uma crise política ainda maior contra o rei da Síria. A Bíblia fala sobre Cristo ser e ter sobre nós o ministério da reconciliação. Eu quero te desafiar a olhar para o seu cerco e dizer, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, mas põe no meu coração a palavra que eu vou liberar, que não vai só me tirar desse lugar, mas vai glorificar teu nome na minha saída. Fique de pé em nome de Jesus. Você que entrou aqui nessa noite e você está cercado. Cercado em dívidas, cercado em crise emocional, cercado no seu casamento, cercado espiritualmente. Você está esgotado, você chegou ao fundo. Você descobriu que não há mais nada que você possa fazer, que você não tem mais força, que você usou todos os recursos, que você orou todas as orações, que você fez todos os seus jejuns, que você colocou tudo o que você tinha em disposição de vencer esse inimigo, e enquanto isso ia acontecendo, o seu inimigo te cercou. Você hoje está refém de alguma circunstância, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física, talvez seja uma enfermidade contra o que você tem lutado, talvez seja um distúrbio contra o que você tem lutado. Mas se você está nesse ambiente, eu quero chamar você à frente, nós vamos orar com você. E se há algo que você pode fazer, é vir à frente. Isso você ainda tem força para fazer. Nós vamos lançar uma palavra sobre você, para que os seus olhos possam enxergar aquilo que Deus já preparou, que já está pronto para você, mas você não está vendo. E a partir do momento que você vê aquilo que já está pronto para você, aí sim, você vai se movimentar com a imagem, com a segurança de ter visto aquilo que Deus preparou para você. Venha com o teu espírito cheio de expectativa naquilo que Deus vai fazer. Venha com o teu espírito cheio de expectativa naquilo que Deus pode e naquilo que Deus vai fazer. Nós oramos, nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor.